Muito bem, meus irmãos, a mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilharmos nesta manhã tem que ver com o grande tema do reavivamento e reforma. Uma mensagem muito urgente e muito presente para os nossos dias. Uma grande verdade presente. Nós vamos discorrer pelo menos 5 itens dentro desse grande tema da nossa busca pela reforma e reavivamento. Pelo menos 5 itens. Vamos fazer uma mensagem temática e em meu coração, a minha oração é que o Espírito Santo possa me iluminar de tal maneira que nossas vidas possam ser renovadas nesse dia e que possamos ser tocados pelo bom Espírito de Deus ao refletirmos nessa mensagem nesse dia. A primeira passagem se encontra em Isaías capítulo 45, versos 22, e aqui diz o seguinte: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Este é o primeiro passo no reavivamento e reforma. Sim, meus amigos, não tem outra maneira de nós buscarmos o reavivamento e reforma a não ser olhando para Jesus. É preciso contemplarmos a Jesus. Jesus Cristo é o fio de ouro que nos liga de volta a Deus. Uma vez que o pecado entrou no mundo, foi necessário que Cristo entrasse na nossa história. E Ele, Cristo, divino humano, quando aqui esteve, nos concedeu o meio de nos reconciliarmos com Deus. E agora, na nossa jornada para o céu, esse é o primeiro cuidado do cristão. O cuidado de estar contemplando a Jesus. E eu gostaria de ver com os irmãos aqui agora sobre de que maneira podemos contemplar a Jesus. Na verdade, há duas maneiras de contemplarmos a Jesus. Nós devemos contemplar Cristo como nosso substituto e também devemos contemplar Cristo como nosso modelo. E aí está o equilíbrio da fé, o equilíbrio na nossa jornada cristã. Na parte da contemplação de Cristo como nosso substituto, podemos ver o que diz Paulo em Romanos capítulo 5, versos 10 e 11 e versos 19. Lá nos é dito que é através da vida de Cristo e da obediência de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Na experiência da salvação há duas realidades em nós: Cristo por nós e Cristo em nós. E aí em Romanos capítulo 5 nós vemos a primeira realidade: Cristo por nós. Não haveria maneira de entrarmos no céu a menos que Cristo fizesse algo por nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu, ele é tão perfeito e Deus é tão grande em santidade e pureza que em seu governo ele não permite corrupção, ainda que fosse da menor que seja. Nos governos deste mundo a gente vê por aí muita corrupção, se aceita muita corrupção, mas isto não no governo de Deus. E um erro, ainda que fosse do tamanho de um grãozinho de areia, não pode entrar no céu. E por causa da nossa condição, uma vez que o pecado entrou no mundo a partir de Adão e Eva, todos nós nos encontramos debilitados pela maldade do pecado. Essas nossas debilidades nos impedem de adentrarmos o céu. E Cristo conquistou por nós, então, o direito de entrar no céu. E aí em Romanos capítulo 5, verso 19, diz que assim como pela desobediência de um homem o pecado passou a todos, a desobediência de Adão, também pela obediência de um só, muitos são feitos justos. Amém. Então, esta é a obra do Cristo por nós. É por isso que vamos entrar no céu. Quando entrarmos no céu, ao chegarmos lá, ficaremos surpresos de ver a maravilha, o quão grande e maravilhoso é o céu. E olharemos para Jesus e reconheceremos ainda mais plenamente que só estamos ali por causa do sacrifício de Cristo. Cristo, em sua vida, em sua morte e ressurreição, conquistou aquilo
que nenhum de nós poderia conquistar. Ele foi perfeito em vida, ele se ofereceu como nosso substituto em seu sacrifício e nos concede uma nova vida em sua ressurreição. Na morte do Calvário, ali, todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Algumas pessoas pensam que Jesus morreu por causa dos castigos físicos que vieram sobre ele. Apesar de que ele sofreu muito com o peso da cruz e as chicotadas nas costas, e isso lhe causou muito sofrimento, não é verdade que foi isso que matou Jesus. Os crucificandos costumavam ficar de 3 a 7 dias na cruz, mas Jesus ficou algumas horas, 3 horas para ser mais preciso, né? Foi rápido. Por que Jesus morreu tão rápido? No relato de São Marcos, no relato de Marcos, quando os soldados foram informar Jesus que tinha morrido, o texto diz que Pilatos ficou surpreso que Cristo já tinha morrido. Ué, já morreu? Por que Jesus morreu tão rápido? Porque aconteceu algo espiritual, sobrenatural, no momento em que Cristo estava sendo crucificado. Lembra do profeta Isaías que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus? Cristo experimentou isso na cruz. As trevas tomaram a cruz. Cristo, que tinha uma comunhão e um amor pleno com o Pai, agora não podia mais enxergar o Pai, envolto às trevas ali na cruz. E ali, então, naquele momento, Cristo brada: Deus meu, por que me desamparaste? E ele não suportou o peso dos meus e dos seus pecados, os pecados do mundo inteiro colocados sobre a cruz, causando a separação entre o Filho e o Pai, e o coração explodiu. Nesse momento ali, Cristo nos conquistou o direito de entrada no céu. E quando nós aceitamos o que Cristo fez por nós, inicia a nossa caminhada, a nossa jornada para o céu. Só que tem o segundo aspecto que devemos contemplar Jesus, é o Cristo em nós. E aí em João capítulo 13, verso 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também, não é? Então Jesus deu o exemplo. Uma vez que eu aceito o sacrifício de Cristo como o único meio de salvação, eu também devo buscar imitar a Jesus Cristo. Debaixo da graça de Deus, buscar seguir o exemplo maravilhoso que Jesus deixou para seguirmos. Então, nesta época em que estamos buscando um reavivamento da fé, uma reforma da fé, é necessário que contemplemos Cristo diariamente nesses dois aspectos. Ele como nosso substituto e ele como nosso modelo. Acontece uma grande tragédia que há hoje no mundo cristão, é que muitos hoje estão demais inclinados para ver Cristo apenas como substituto, ou outros estão demais inclinados para ver Cristo apenas como modelo. E nós devemos buscar o equilíbrio, e vivemos o equilíbrio da fé. Eu lembro quando a mensagem da justificação pela fé, né, eu lembro ter lido nos escritos da irmã White, quando a mensagem da justificação pela fé foi dada à igreja, a igreja recebeu essa mensagem pelos pastores Wagner e Jones. O pastor Jones, uma ocasião, estava pregando demais Cristo substituto. Ele pregava muito: irmãos, você não precisa, você não é capaz de fazer nada pela salvação. É Cristo por você. E isso é verdade. Mas ele deu tanta ênfase na questão de que as obras não têm nada a ver, as obras não têm nada a ver na salvação, Cristo fez tudo por você, Cristo fez tudo por nós. Ele deu tanta ênfase a esse aspecto que parecia que depois que você entrega a vida a Jesus, não tem mudança de vida, não tem renúncia, não tem transformação. E então, em sonho, lá da Austrália, Deus mostrou a irmã White, o irmão Jones, pregando no auditório. E Deus chamou a atenção e uma mensagem dizendo: a maneira como o irmão está pregando, a maneira como a T. Jones está pregando, está causando uma confusão. Está parecendo que na vida cristã não há necessidade de buscarmos a prática das boas obras debaixo da graça de Deus.
E aí, esse relato vocês podem conferir mais a fundo. A irmã White escreveu uma cartinha para os Estados Unidos, para o A.T. Jones, e essa carta se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 377, onde a irmã White chama a atenção, porque a justificação pela fé ela tem que ser pregada mostrando não somente o Cristo como nosso substituto, mas o Cristo como nosso exemplo. Então, hoje há esses dois pêndulos. Alguns estão demais no perfeccionismo, vendo Cristo apenas como modelo e caem no perfeccionismo. Outros estão caindo no liberalismo moral e espiritual, vendo Cristo apenas como substituto. Não, Jesus já morreu na cruz, já me salvou, e aí ele vive uma graça barata, achando que vai ser salvo, com sua vida toda errada, sem nenhum renascimento, sem nenhuma experiência de conversão genuína, diária, da experiência com Cristo. Então, devemos estar olhando esses dois extremos e fazer o contraste, pela graça de Cristo, seguindo um equilíbrio, né? Buscando Cristo, o nosso substituto, mas também Cristo, o nosso modelo e o nosso exemplo. Às vezes eu ouço a pergunta: nós venceremos como Cristo venceu ou por que Cristo venceu? Qual que é a resposta certa, meus irmãos? Alguns dizem que a resposta certa é venceremos porque Cristo venceu. Eu já tenho visto até, às vezes, alguma disputa de argumentos nessa área, né? Alguns defendendo venceremos porque Cristo venceu. E outros dizendo venceremos como Cristo venceu. Na verdade, a resposta completa não é nenhuma e nem outra, mas a junção das duas. Nós venceremos porque Cristo venceu e como Cristo venceu. Você vai encontrar isso tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. Cuidado, meus irmãos, cuidado para você não ficar demais no lado de lá do pêndulo, no outro extremo. Quando você fica somente vencerei porque Cristo venceu, você pode cair no liberalismo e achar que você pode ter uma vida toda errada e você está salvo porque Cristo fez tudo por você. E cuidado para o outro extremo também. Vencerei como Cristo venceu e você perder de vista o sacrifício substitutivo de Cristo e acabar caindo no fanatismo, no radicalismo, no perfeccionismo e achar que você pode produzir boas obras por suas próprias forças e não pelos méritos de Cristo e pela graça de Cristo. Devemos nos encontrar no equilíbrio. A resposta certa é venceremos como Cristo venceu, aliás, no desejado de todas as nações. Capítulo 12. A irmã White, quando discorre a tentação do deserto, e ela mostra lá que Cristo venceu a tentação quando Satanás tentava a ele no deserto, ela fala exatamente isso lá. E podemos vencer como Cristo venceu. Ele é o nosso perfeito modelo. No livro de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, diz que Cristo, ele viveu a nossa semelhança em todas as coisas e venceu. E por isso ele pode nos socorrer. A nossa semelhança em todas as coisas. Eu sei que existe hoje uma discussão na igreja sobre quando Jesus veio, ele era pré-lapsariano ou pós-lapsariano, a natureza humana de Jesus, né? Ele tinha uma natureza humana espiritual pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Pré-lapsariana quer dizer, ele veio com a natureza espiritual de Adão antes da queda ou com a natureza espiritual de Adão depois da queda, pós-lapsariana. Tem um mistério para responder isso aí de uma forma mais perfeita. Porque a verdade é que, de fato, Cristo teve uma natureza pré-lapsariana espiritual. E Lucas fala que ele era um ente santo desde o útero. Ninguém jamais veio ao mundo com toda a pureza de natureza como Jesus veio. Né? Jesus veio com a natureza pura. Nós nascemos, às vezes, com inclinações para o mal e corrupções já herdadas que não havia em Cristo. Ele era um ente santo. Só que tem um mistério aí, porque no livro de Hebreus 2, 17 e 18 diz que Cristo
foi tentado em todas as coisas assim como nós. Então, de alguma maneira misteriosa, Cristo lidou com a experiência da natureza pós-lapsariana. A resposta para isso é tão ampla que chega a ser misteriosa. De alguma forma, Cristo, ele suportou tudo aquilo que nós suportamos e enfrentou tudo aquilo que enfrentamos. E podemos olhar assim para Jesus também. Quando você estiver sendo tentado, você pode olhar para Jesus assim também. Na sua oração você pode dizer assim: o Senhor Jesus venceu uma vez quando esteve no deserto da tentação. Então ele vai vencer uma segunda vez na minha vida, no meu deserto da tentação. Qual que é a tentação que você está passando? Qual que é a tribulação que você está passando? Qual que é a provação que você está passando? De alguma maneira, ainda que equivalente, Cristo passou e venceu. E a garantia na graça de Deus, que com Cristo em seu coração, se ele já venceu, nós podemos ter certeza que ele vencerá outra vez na sua e na minha vida. Então, esta deve ser a nossa busca na experiência da perfeição cristã, do crescimento em Cristo. No livro de João, capítulo 15, verso 5, eu vou pedir até a irmã que está aqui conosco, a irmã Marcélia, para ler para nós, diz como é que nós podemos vencer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, amém. Amém. Então, nós vemos aí que é realmente sempre em Cristo. Quando nós olhamos para Cristo como modelo, não quer dizer que deixamos Cristo lá como modelo e procuramos com nossas forças realizar as boas obras. Não. Sem mim nada podeis fazer. Olhamos a Cristo como modelo, mas conectados com Cristo, assim como a árvore, né, se os galhos não estiverem ligados ao tronco, à raiz, não tem a seiva vital, assim também devemos estar ligados a Cristo, nessa ligação vital, produzindo vida, produzindo as boas obras e os frutos da vida cristã. Eu passo agora para o segundo passo, e ele está em Romanos, capítulo 5, verso 5. Eu pedi alguém para ler? Romanos 5, 5. Então, eu vou mencionar aqui em Romanos 5, 5. Lá diz que é o amor de Deus. Deixe-me ler aqui. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, agora, ligados a Cristo, o Espírito Santo é que produz o amor de Deus em nosso coração. Primeiro item, no Reavivamento e Reforma, contemplar Jesus. Segundo item, buscar o amor de Deus. Só que o texto que lemos aqui diz que o amor de Deus é produzido em nosso coração através do Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para produzir o amor de Deus. E eu vou pedir à irmã Maria Lopes para ler para nós 1 João 2, 15 ao 17, onde vamos ver um pouquinho mais sobre o nosso amor centrado em Deus. 1 João capítulo 2, né, Isso. do versículo do 15 em diante, né? Isso. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo há na concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O 17? Isso. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amém, irmã. Obrigado. Então aí mostra que o amor daquele que nasceu em Cristo não está focado no mundo, mas focado em Deus. Nas coisas do reino, né? Nas coisas lá de cima. Eu ia ler, mas posso mencionar aqui, Tiago 2, 16 e 17, sobre o amor também,
falando que o amor que temos a Deus, ele se desdobra em amor ao próximo, aos nossos semelhantes. Isso é muito importante, irmãos. A base é contemplar Jesus. Em segundo lugar, o amor. É o resultado da contemplação de Jesus. Na nossa experiência com Cristo, nós devemos praticar atos de bondades e amor. E sempre focado em levar as pessoas à experiência da vida eterna. A gente não deve ser uma instituição de assistência social, mas de missão mesmo, de pregação do Evangelho. Até quando ajudamos os nossos próximos. Não devemos esquecer de levá-los a Jesus. Mas em Tiago 2:16, 17, nos é dito que de nada adianta a gente falar para alguém, vai em paz, Deus te abençoe, mas não dá o alimento que ele necessita, não dá o mantimento que ele necessita, a roupa, né? Então, na nossa experiência de reavivamento da fé, deve ocupar o primeiro lugar do nosso coração o amor. O amor. Né? Não há cristianismo se não existe amor ao próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Estamos com a concorrência aí do áudio, né? Deve estar tendo umas músicas aí de carro passando na rua. Mas vamos lá, que Deus possa te abençoar, né? E que a mensagem possa não encontrar ruídos ao chegar no seu coração. Mas o amor a Deus se desdobra em amor ao próximo. A passagem que a irmã Maria Lopes leu fala do mundanismo e do secularismo, né? Aquele que ama a Deus não ama o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se houve um momento, né, em que os cristãos têm sido bombardeados com a influência do mundo, do secularismo, esse momento da história é hoje. É hoje. Né? Há uma necessidade, na nossa experiência cristã, cuidarmos para que o mundo não ocupe lugar no nosso coração. Esse mundo vai ser destruído, os juízos de Deus estão para ser derramados sobre este mundo. E os pecados que estão lá não podem estar aqui, senão nós seremos alcançados pelo juízo de Deus. Noé, quando construía a arca, tinha esse temor, né, de viver uma vida santa em obediência. Assim também nós. E eu gostaria de mencionar alguns pontos aqui de influências mundanas que podem entrar no nosso meio e que a gente deve cuidar, né? Fechar as avenidas da alma, né? Para que não soframos essas influências. Um deles tem que ver com a música. Eu vou pedir de novo a Marcela, a irmã Marcela, para ler para nós Salmo 137, versos 3, para a gente ver de base aqui a questão do louvor a Deus. Qual que é o louvor que devemos dar a Deus? Pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Isso aí foi a experiência do povo de Israel cativo em Babilônia. Lá em Babilônia, os babilônios pediam para o povo de Israel: eu gostaria de ouvir o louvor de Sião. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Canta para nós aí uma das músicas de Sião. Você percebe como que a música de Sião ela é distinta? Não é a mesma de Babilônia? Assim também, hoje, nós devemos oferecer a Deus um louvor distinto. Se o louvor estiver misturado com a música secular, profana, isso não agrada a Deus. Nesse tempo de reavivamento e reforma, devemos também cuidar, né, desse item 3 da mensagem aqui, que é cuidar de não deixar que a influência mundana tome a nossa adoração a Deus. E nós devemos louvar a Deus com o louvor de Sião. É um louvor distinto. Há muita música que não louva a Deus. Há muita música por aí que não louva a Deus. E não é somente a letra que devemos olhar, mas o ritmo também. As batidas e o andamento da música. E que possamos consagrar a Deus um louvor de Sião. Que esse possa ser o louvor que ocupe o nosso coração e os nossos ouvidos.
Há outros pontos do mundanismo que devemos cuidar. Por exemplo, a questão do vestuário, conduta, modéstia cristã. A Bíblia é clara com relação a essas coisas. Podemos nos consagrar mais a Deus na maneira de vestir. A Bíblia nos orienta nesse sentido. Por exemplo, lá no Pentateuco, nos livros de Moisés, fala de um cuidado da gente não vestir vestes, homem vestir veste de mulher, mulher veste de homem. E sabe, meus irmãos, no livro de Hebreus, fala que a santificação ela segue até a volta de Jesus. Hebreus 12, 14, não é? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, nós podemos ir santificando cada vez mais. Na questão do vestuário, também. Cada vez mais, a irmã, o irmão pode decidir: eu vou vestir ainda mais parecendo com mulher, já que existe o princípio da Bíblia que fala não vestir semelhante aos homens, eu vou vestir ainda mais na semelhança da veste de mulher, e os homens ainda mais na semelhança de veste de homem. Porque Deus pediu para fazer essa distinção. Se você estiver cuidando disso, você está sendo zeloso com as coisas santas. Hoje em dia está difícil para o homem conseguir calça comprida, jeans para vestir. Né? Porque tem a tal da calça slim, por exemplo, que é uma calça colada no corpo. Né? Então nós, homens, podemos consagrar mais a Deus quando a gente decidir: olha, eu vou evitar a calça colada no corpo. Até outro dia eu tinha, agora está aposentado no meu guarda-roupa, uma calça jeans colada no corpo. Né? Eu venho pedindo a Deus para me ajudar a consagrar mais nesse ponto. Porque não combina com o cristianismo. Né? É um pouquinho de trabalho, mas devemos pegar uma calça um pouco mais larga. E assim estamos consagrando-nos mais a Deus. A modéstia cristã. Paulo e Pedro também falaram sobre isso, da modéstia no vestuário. Existe roupas para as irmãs que Deus mostrou em sonhos para a irmã White, né, que quando as irmãs vestirem estarão exaltando ainda mais a Jesus, santificando mais ainda nessa questão do santuário. Agora, ela só pediu para não fazer desse ponto questão de censura e prova de comunhão. Não é para um começar a excluir o outro por causa da roupa, porque a base da fé é Cristo. Mas que há sim um caminho a trilhar nesse sentido de reforma e reavivamento até no vestuário, há essa mensagem. E então, não devemos, por exemplo, chegar para uma irmã que não santificou ainda mais o vestuário e falar: você vai ficar de banco, excluída da igreja. Não é ponto de censura, não é prova de comunhão, não é assunto de condenação e julgar, mas a mensagem existe para ser seguida à medida que os corações vão sendo tocados e a fé vai amadurecendo e os irmãos e irmãs vão decidindo dar mais um passo na consagração a Deus no seu vestuário. E no Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 464 e também 521, a irmã White fala sobre uma medida que Deus mostrou para ela do vestuário da reforma para as irmãs. Né? Eu não vou entrar nos detalhes, você pode ler lá, mas na época era mais comum as vestes grandes que rastavam o chão. Né? Naquela época. E Deus mostrou para a irmã White que deveria encurtar um pouco, porque quando rasta o chão, também traz impurezas que prejudicam a saúde para o corpo. Mas se você ler lá nos textos, a irmã White, Deus mostrou para ela que era para diminuir somente o suficiente para que não rastasse no chão. E não era para diminuir tanto o vestuário. Então, tem como as irmãs santificar mais ainda a Deus, né? Encupridando as vestes e dando grande testemunho cristão. As pessoas vão olhar e vai falar: aquela ali é uma seguidora de Cristo, né? Então, o vestuário prega, mas o coração convertido, à medida que vai tendo experiência com Deus, vai tomando a decisão de aperfeiçoando
nesse sentido. Agora, não podemos fazer disso prova de comunhão. Um não pode julgar ou condenar o outro, mas também não pode levantar contra a mensagem. Porque outro dia, numa reunião de irmãs, tinha uma irmã palestrante falando sobre reforma, o vestuário cristão, e ela, baseada nos testemunhos da irmã White, abriu lá um slide que mostrava uma forma de santificar ainda mais no santuário, colocando as vestes abaixo do joelho. E teve uma líder que levantou no meio das irmãs e disse: não, isso é ridículo. Tem que ser em cima do joelho, não pode ser abaixo do joelho. Isso não pode. Se você não quer seguir e não tem força para tomar essa decisão, abençoa quem já decidiu. Abençoa quem já seguiu. Parabéns, irmã. Ore por mim. Em algum momento eu pretendo fazer essa reforma também. Mas levantar contra a mensagem, há juízo de Deus para quem levanta contra essa mensagem. E alguns fazem parecer que quem segue a mensagem de santificar ainda mais no revivamento e reforma de santuário estaria fazendo a coisa errada. Não pode levantar contra a mensagem. Isto é errado. Assim como também a revivamento e reforma no corpo, no cuidado do templo. O que diz 1 Coríntios 3,17? Porque não sabeis vós que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, nesses últimos dias, nós devemos também, na obra de revivamento e reforma, cuidar do nosso corpo. Por causa de duas coisas, né? De uma questão moral e uma questão física, biológica. Nosso corpo, na questão moral, nós não devemos deixar entrar pensamentos até pecaminosos serem cultivados na nossa cabeça, no nosso corpo, né? As impurezas, a lascívia, a prostituição, tudo isso é pecado contra o corpo. Mas tem também a parte física, biológica, que devemos nos santificar a Deus. Porque as leis de saúde, o cuidado da saúde é como quando você ganha um presente e cuida dele. O nosso corpo é um presente de Deus. Quando nós cuidamos, é uma forma de gratidão. Como você ficaria se você desse um presente para alguém e ele estragasse o presente, destruísse o presente, não é? Triste. Então há uma necessidade de reforma também e santificação em tudo que tem a ver com o apetite, a alimentação, o cuidado com a saúde. E Deus bondosamente nos mostrou através dos testemunhos que existe 8 remédios naturais, né, para cuidarmos do nosso corpo. A gente consegue repetir aqui? Quem gostaria de falar os 8 remédios para nós exaltarmos a Deus através do nosso corpo? 8